Amém? Somos mais do que campeões em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus amados irmãos, resolvi começar um pouco mais cedo hoje, porque tem muitas informações aqui para passar para os irmãos, no interesse de todos, com relação ao cenário atual, político do nosso país. É dever do pastor dar uma orientação aos irmãos, claro, passando pelo crivo da palavra do Senhor, contextualizando com a nossa situação que nós estamos vivendo. Acabamos de ler o texto de Gênesis, capítulo 13, versos do 1 ao 13. Acabamos de ler há poucos instantes, foi a leitura oficial. Peço que você mantenha por alguns instantes a sua Bíblia aberta nesse texto. Gênesis 13, versos do 1 ao 3. Eu tinha avisado a igreja que seria interessante que todos os irmãos fizessem um esforço para estar aqui o maior número possível de irmãos crentes em Jesus. Mas veio uma boa parte. Louvo a Deus por isso, pelos obreiros que estão aqui, pelos irmãos e irmãs que encontram-se aqui conosco. Meus irmãos, não é novidade para ninguém que o Brasil atravessa um momento político conturbado. Infelizmente, a política no Brasil virou uma espécie, assim, podemos dizer, de um câncer que tem comprometido toda a estrutura política do nosso país. E alguns chegam a dizer que é um câncer que virou metástase. A metástase é quando o câncer ele sai está prejudicando parte do corpo e começa então a migrar para outras partes do corpo, Daqui a pouco está todo o corpo comprometido com essa terrível doença chamada de câncer, Então virou assim, uma espécie de metástase, onde muitos políticos se comprometeram de forma errada com o erro e não com os anseios do povo. Então, infelizmente, os políticos do Brasil, na sua maioria avassaladora, se corromperam, entraram por esse caminho aí terrível, e muitos aí estão sendo alvo de chacota nas redes sociais, sem credibilidade alguma. E ainda falando sobre essa questão, muitos, claro, se corromperam envolvendo-se com esquemas de corrupção, onde o próprio juiz Sérgio Moro chegou a dizer, chamar isso de quadro de corrupção sistêmica. Já falei isso aí anteriormente na lição anterior, na outra ministração. Coisas que até vocabulários que passaram agora e não é novidade para ninguém, agora fazem parte do nosso vocabulário. Palavras que ninguém nunca ouviu falar sobre propinoduto, ninguém ouvia falar em mensalão, já faz parte, infelizmente, e outras coisas mais, e petrolão e etc. Mas graças a Deus que a justiça tem se esforçado, louva a Deus, porque a base da justiça, de toda a justiça está na Bíblia primeiramente, não é verdade, irmão? A base de toda a justiça está na Bíblia. A questão de ética, de moral, de procedimento, é a Bíblia que tem o fundamento de toda a ética. E graças a Deus, posso dizer assim, a Operação Lava Jato tem surtido seus efeitos, apurando aí as denúncias e punindo aí os culpados com base nas provas e nos testemunhos dos autos. E daqui a 10 dias, não é novidade para ninguém, os brasileiros irão às urnas para cada um escolher o seu candidato ou candidata, exercer seu papel como cidadão. Então, meu papel aqui como pastor é orientar os irmãos para que façam suas escolhas, amados, dentro das propostas que mais se adequam aos ensinos da palavra do Senhor. Quando você for escolher o candidato ou candidata, verifique as propostas, as que mais se adequam àquilo que nós professamos, ensinamos e defendemos. Amém? Além disso, todos os pastores aqui da IADER receberam uma nota de orientação. Essa nota está aqui comigo, uma nota, e muita coisa eu extraí daqui para trazer para os irmãos. Algumas coisas aqui, acrescentei mais algumas coisas que eu achei fundamental falar também. Então, eu peço as orações dos irmãos para que seja uma bênção essa ministração e os irmãos sejam edificados. Mas, como sempre, amados, antes de ministrar,
antes de ministrar, faça algumas indagações, como antes de entrar no assunto propriamente dito. Não se preocupe não, que eu vou voltar à questão de Abraão, certo? Estou apenas só dando aqui uma rápida introdução. Mas algumas indagações eu faço para os amados irmãos aqui, todos presentes. Primeiro, você faria um pacto, meu querido irmão, minha querida irmã, com alguém? Você faria um pacto com alguém agindo contra a sua própria consciência? Você faria um pacto com alguém agindo contra a sua própria consciência? Outra, você tomaria partido por uma filosofia ímpia que prejudica e compromete a sua fé e a fé de outras pessoas? Terceira, é razoável, amados, nós deixarmos de defender princípios da nossa fé? É razoável nós deixarmos de defender princípios de nossa fé cristã para assumir uma posição contrária a tudo que a Bíblia ensina? É razoável? Claro que não. Outra, por que, amados, o materialismo ateísta é extremamente nocivo à fé cristã? Por quê? Falaremos aqui um pouco sobre isso. Outra, é ético, vejam bem, irmãos, é ético um cristão escolher seu representante? É ético um cristão escolher como seu representante pessoas que defendam a descriminalização da maconha? É ético isso? É ético um cristão tomar esse posicionamento, escolher alguém que defende a descriminalização da maconha, isto é, para ele a maconha não é mais crime? É ético um cristão? Outra, como entender a fé de uma pessoa que se diz cristã, que escolhe como seu representante alguém que faz apologia à pornografia? É ético com o crente, é coerente com o crente escolher seu representante para estar na Câmara Federal, Estadual, Presidente da República, no Senado Federal, alguém que faz apologia à pornografia, ou que defende essa questão da pornografia? Vamos falar um pouco mais, estou apenas só chamando a atenção dos irmãos, despertando o interesse dos irmãos para os assuntos. E por último, amados, qual o grau de comprometimento com a fé de uma pessoa que se posiciona contra Israel? Qual é o grau de comprometimento com a fé de uma pessoa que se posiciona contra Israel? Todo crente, pelo menos eu entendo assim, vou provar na Bíblia, que todos nós aqui devemos amar essa nação de Israel, porque foi a nação escolhida para trazer o Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, ponto primeiro, as escolhas de Abraão e Ló. Queridos, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 13, vimos aqui que houve uma desavença entre os pastores de Abraão, que naquela época ainda era chamado de Abrão. Se por acaso eu chamar aqui, nesse texto aqui, nesse contexto, Abraão, entenda como Abrão, certo? Depois foi que Deus mudou o nome dele. Então, se eu falar aqui Abraão, me perdoe. Às vezes a gente, ministrando, ao invés de falar só Abrão, a gente fala Abraão também, mas afinal é a mesma pessoa. Então, houve uma disputa ali no seio da família de Abraão. O texto é muito claro quando mostra isso aqui. Acompanha o texto? Está com a Bíblia aberta? Mantenha a Bíblia aberta. Não podemos estudar a palavra do Senhor sem estar com o manual dos manuais, sem a bússola apontando para o norte, né? Então, vamos lá. Acompanhe esse texto. Vou ler o versículo 6 e 7 de Gênesis 13, capítulo 6 e 7. O texto diz: e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, verso 7, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Abraão, depois que veio do Egito, trouxe muitos rebanhos. Ló também veio do Egito, né? Aquela questão da fome. Abraão não consultou Deus, teve aquela mentira de Abraão lá, aquela situação toda. Não vou entrar aqui nas minúcias do texto, o irmão conhece, qualquer dúvida o irmão lê. Mas
Tanto Abraão como Ló tinham muitos rebanhos, e isso trouxe consequências, desavença na família. Desavença na família não é novidade para ninguém, principalmente quando tem a questão da herança. A família parece estar toda unida quando morre ali o pai de família, deixando uma herança para briga por interesses materiais, essas coisas aí, né? Que muitas vezes divide a família. Na questão de Abraão e Ló, houve esse problema, por quê? Devido a terem muito gado, os campos não davam mais para suportar a quantidade dos rebanhos, tanto de Abraão como de Ló. Acabamos de ler isso aqui. Então surgiu uma desavença, não foi entre Abraão e Ló, mas entre os pastores de ambos. E o texto finaliza, aliás, o texto aqui no versículo 7, diz: nessa época os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Quer dizer, se eles começassem ali a discutir, olha só os vizinhos que ele tinha, cananeus e fariseus, que mau testemunho eles dariam para esses povos aqui, povos cananeus. Mas prossigamos. Bem, diante dessa situação, veremos que Abraão, um homem de Deus, Abraão, um homem que levantava altares, onde chegava Abraão levantava altares. Se você observar no versículo 4, o texto diz: e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Se olharmos a biografia de Abraão, era um homem que levantava constantes altares, mas se você olhar para a biografia de Ló, não levantou um altar nenhum. Tinha rebanho, tinha posse, mas não tinha altares. Isto é, Deus não tinha preeminência na vida de Ló. Amém? E o texto é muito claro quando diz, versículo 5: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Quer dizer, não diz que ele tinha altares ou levantou altares ao Senhor. Meu irmão, do ponto de vista de Abraão, quando Abraão percebe aquela situação, ele procurou resolver logo essa situação. Perceba o que narra esse texto. Olha o versículo 8. Olha a atitude de Abraão, ou de Abraão. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença, isto é, discórdia, não haja desarmonia, não haja inimizade entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Gênesis 13, verso 8. Com o ponto de vista de Abraão, para debelar aquela situação, para que não houvesse ali discórdia, desarmonia e inimizade. A opção de Abraão, qual foi a opção de Abraão para a desavença ser dissolvida? Está em Gênesis 3, verso 9. Notem as suas palavras. Palavra de Abraão, queridos, acompanhem. Abraão chama Ló, provavelmente num lugar alto, onde ambos pudessem olhar ali, aquela região. E Abraão diz: aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a... Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então foi a opção que Abraão encontrou para resolver aquela desavença. Eu prefiro acreditar, não é obrigado o irmão a concordar comigo, que Ló escolheu logo a primeira opção. Ele foi logo para a esquerda. Podemos deduzir aqui no texto que Ló apenas ele olhou, irmãos, o interesse financeiro, o interesse econômico da causa e não a questão espiritual, o interesse espiritual. Então Ló, ele olha para a terra, mas ele pensa apenas no momento presente. Ele não estava olhando nas gerações futuras, ele estava olhando no presente. Quando você for tomar uma decisão que implica algo com a sua família, não pense só no momento, pense no futuro. Qual é a decorrência? O que isso vai trazer de proventos para mim, na questão espiritual ou econômica também. Então Ló olhou apenas o momento presente. Como eu disse, não pensou nas gerações seguintes, na sua descendência. Veja o que afirma esse texto, versículo 10. Vamos ver o versículo 10 e 11, queridos. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Por isso que eu acho que ele estava numa posição alta, ele não estava na posição baixa, numa planície. Eu acho que ele estava no planalto.
numa elevação, quem sabe numa montanha, enfim, num lugar alto. Olhou então Ló todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, todo bem irrigado. Era como o jardim do Senhor. Que beleza, né? Veja o Espírito Santo aqui colocando essa palavra. Era como o jardim do Senhor. Aquela harmonia quando Deus fez o jardim do Éden. Tudo em harmonia ali. E ele diz, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, devido ao rio Nilo ali, as margens do rio Nilo é muito fértil, são muito férteis. Isto se deu antes de destruir Sodoma e Gomorra, claro. Versículo 11, acompanha aí, queridos. Ló escolheu todo o vale do Jordão, não deixou nada para Abraão. Escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Olhe que Abraão era um homem de fé. Abraão, devido à sua idade, ele poderia, olha, eu sou seu tio, eu vou escolher, o resto é seu. Mas Abraão descansava nas promessas. Ele sabia que a bênção não dependia apenas da visão humana, mas a bênção de Abraão estava nas promessas do Senhor. Ele descansava nas promessas de Deus. Glória a Deus. Ainda que ele ficasse só com a terra pedregosa, sem água, sem pastos, ele cria que Deus poderia fazer aquela terra fértil, porque ele sabia descansar nas promessas de Jeová. Quem sabe descansar nas promessas do Senhor, irmão, não se decepciona. Deus está sempre pronto para ajudar a ser favorável quando nós tomamos uma decisão com fé. Mas Ló olhou, né? Olhou, viu, terra toda fértil, pensou no seu gado, mas não pensou na sua família, não pensou nas consequências. O que foi que ficou para Abraão, irmãos? Esse texto declara, versículo 12, a parte A: Abraão ficou na terra de Canaã. Não era lá? A promessa de Abraão não era na terra de Canaã? Então ele ficou lá. Lá era o lugar da bênção. Mas Ló deu as portas para Betel e saiu em direção a Sodoma. Então, amados, a bênção de Abraão, meus irmãos, não era apenas para o presente, mas também para as próximas gerações. Se os irmãos lerem, eu não vou ler agora, para o devido tempo. Depois você olha e lê esse capítulo 13, versículos 14 e 18, você verá o resultado, como Deus abençoou Abraão. Então Abraão foi alguém que soube descansar nas promessas do Senhor. Saiba também, meu irmão, e aprenda isso, descanse nas promessas do Senhor. Quantas promessas Jesus tem para nós? Muitíssimas promessas. Se você ler os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, quantas promessas o Senhor tem ali para nós? Muitas promessas, mas para isso precisamos ser o quê? Fiéis. Precisamos ser fiéis. Agora, qual foi o resultado, meus irmãos, da má escolha de Ló? O resultado da má escolha de Ló, o texto é claríssimo quando afirma, capítulo 3, verso 12, parte B. Olha o que o texto diz: mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo, aonde? A Sodoma, entre as cidades do vale. Se os irmãos chegarem, olharem aqui no versículo 16, a gente vê que Ló, ele viu todo o vale, perdão, no versículo 10. Quando chega no versículo 11 do texto, a Bíblia mostra que ele começa então a se aproximar. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Quando você chega no capítulo 14 e no versículo 12, o texto é muito claro, quando diz: levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Quer dizer, ele começou montando os acampamentos, aí foi se chegando, daqui a pouco estava na porta de Sodoma, começou a morar em Sodoma. O pecado, irmãos, ele é assim. Ninguém dorme santo e acorda desviado. O pecado é um processo. Começa com a visão, com o olhar, aí a pessoa
não refreia, ou não é sensível ao que o Espírito Santo está nos alertando, não faz pouco caso, daqui a pouco a pessoa se compromete com o pecado, executa o pecado, aí está desviado. Logo começou assim, armando as tendas, foi armando, até que chegou em Sodoma. Então, aos poucos, Ló foi se encostando a Sodoma. Quando eu estava preparando isso, me lembrei desse texto. E a Bíblia é muito precisa quando afirma isso. Está no Salmo 42, verso 7, a questão do abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, o pecado, a gente fala muito no quartel lá. O soldado comete uma alteração, às vezes aquela alteração traz outra alteração. E olha, não cometa essa alteração porque vai ter uma consequência. Então a Bíblia é muito precisa quando afirma assim, ó, abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Então o abismo chama outro abismo. Ele escolheu ir para Sodoma. O que é que tem Sodoma? Desgraça, homossexualismo, falta de moral, falta de ética. Por lá não se respeitava, né? Aí vem o termo sodomia. Mas prossigamos, irmãos. Então podemos dizer que Ló se meteu num mar de lama espiritual. Um mar de lama espiritual. Veja esse relato bíblico, versículo 13 desse texto, capítulo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente o quê? Perversos. Estou lendo na NVI, viu, irmão? Se algum termo aqui está diferente, porque estou lendo na NVI, mas o sentido é o mesmo. Então, olhe só onde Ló foi morar. O texto diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, isto é, impiedosos, homens traiçoeiros, homens vis e pecadores contra quem? Contra o Senhor. Então eram homens extremamente perversos, extremamente maus, traiçoeiros, malvados, homens vis, como podemos ver na sociedade de hoje. E onde há perversidade, irmãos, escrevi isso aqui e trago para os irmãos. Onde há perversidade, não há espaço para o que é justo, não há espaço para o que é decoroso. Por isso que a igreja do Senhor está sendo muito perseguida nesses últimos dias, porque ele sabe que os crentes procuram viver uma vida santa, uma vida de ética. O crente não vive enganando, pelo menos não é para fazer isso. O crente santo não é para enganar, é para comprar e pagar, é para manter a palavra. Amém? Não é para se envolver com propina oculto, com petrolão, com mensalão, não. Se alguém pode até lhe tentar, mas você diz: eu sou crente em Jesus e não preciso disso. Pode dizer: não preciso da ajuda do diabo para ser promovido. Jesus já me elegeu nele, no amado. Glória a Deus. Meus irmãos, então vimos aqui, falamos sobre essa escolha, a escolha de Abraão e a escolha de Ló. Ló, como eu já disse, deveria ter respeitado ali os cabelos brancos de Abraão. Não, tio, eu sou mais novo, eu que peguei carona na sua caravana, o senhor tem a preeminência. Mas ele nem isso não respeita. A gente deve respeitar os irmãos mais velhos, mocidade, respeitar os mais velhos, os obreiros, respeitar os obreiros mais velhos, os cabelos das irmãs mais brancas, né? Isso é decoroso, é honroso, respeitar as pessoas, crentes ou não crentes. Meus irmãos, partindo agora para o tópico 2, as nossas escolhas pessoais. Se preocupe não, que eu vou chegar lá onde você está esperando. Saímos aqui do texto de Gênesis, nós poderíamos trazer aqui outros estudos aqui, mas vai nos servir para introduzir o que eu quero falar agora aos queridos irmãos em Cristo. Nós temos muitas escolhas pessoais, sim ou não? Fazemos nossas escolhas pessoais. Deus respeita as nossas escolhas pessoais. Quer ver como a nossa vida cristã está recheada de escolhas? Olha só, nós escolhemos o nosso cônjuge, é nós que escolhemos com quem vamos nos casar, com quem vamos namorar, posteriormente noivar e casar, é nós que escolhemos. Antigamente eram os pais que escolhiam, né? A filha para o filho, para o herdeiro, né? E tinha que casar mesmo. Mas hoje, graças a Deus, tem essa liberdade de nós escolhermos nosso cônjuge, né? Nós escolhemos o que nós vestimos, claro, com pudor e moderação. Nós escolhemos a quem servimos.
Tem gente que escolhe servir a Jesus, mas tem gente que escolhe servir a Maomé, outro escolhe servir a Confúcio, né? E outros fundadores de religião aí. Nós escolhemos até a igreja onde nós nos congregamos. Você que escolheu ficar na Assembleia de Deus e ser membro da Assembleia de Deus, mas tem muitas igrejas por aí. Escolhemos até o que nós comemos, não é? Às vezes tem que comer o que tem mesmo lá na despensa, na geladeira, não pode nem escolher, mas na maioria das vezes você escolhe o arroz que você quer comer, o feijão que você quer comer, o macarrão, é você que escolhe. Escolhemos o que calçamos, escolhemos a nossa profissão, o que eu quero ser na vida, o que você quer na vida para o seu filho, né? Você pelo menos orienta, mas você escolhe, vai fazer vestibular, mas vai fazer para quê? Para medicina, para engenharia civil, é você que escolhe. Escolhemos até a nossa Bíblia, vamos comprar uma Bíblia, qual é a melhor versão? Você que escolhe. Escolhemos a harpa cristã, umas harpas maiores, outras menores, mas é você que escolhe. Escolhemos também, claro, no caso particular, a música que você quer ouvir, o cantor que você quer ouvir, a cantora, você que escolhe, né? Então, a nossa vida, escolhemos livros também para nós lermos, nós que escolhemos. Então, a nossa vida está cheia de escolhas. Aí agora vamos para o subtópico terceiro. Então, essas escolhas que eu acabei de falar foram escolhas e são escolhas individuais. Mas nós também precisamos fazer, no campo social, precisamos fazer escolhas, e eu chamo isso de escolha coletiva. Porque não é só para me atender às minhas aspirações, mas de outras pessoas também. Então, aí vem o que eu quero dizer agora para os irmãos. Vem o período das eleições. Amém? Glória a Deus. Mas não basta escolher, mas escolher bem quem irá nos representar. Não se preocupe que eu não vou dizer nome de candidato de ninguém aqui, nem vou dizer nome de partido nenhum, irmão. Se você está pensando, quero saber quem é o candidato ao pastor, esqueça que eu não vou dizer nenhum partido, nenhum candidato, mas vou orientar os irmãos aqui, e aí cabe a você escolher ou não, certo? Mas, como pastor responsável pelo rebanho, conduzir os irmãos aqui na melhor forma possível, para que você tome uma boa decisão. Então a IADR, conforme eu já disse, né, expediu a IADR junto com a SEMADERN, que é a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, expediu essa nota aqui, certo? E eu extraí coisas aqui para falarmos com os nossos irmãos. Primeiro ponto, amados, quantos estão me ouvindo? Glória a Deus. Não durma não, fica atento aí. Primeiro, não votar em candidato que é a favor do crime de aborto. Primeiro, não votar em candidato ou candidata que é a favor do crime de aborto. Nota o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Está em Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Se quiser anotar essa referência, se alguém... Irmão, você é a favor ou contra o aborto? É você, meu amado? Êxodo 23, verso 7. O que é que diz? Vamos ler. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Note que o texto fala aqui, nem condene à morte o inocente. Eu pergunto, um feto que está em desenvolvimento é alguém que pode se defender? Não pode se defender. É uma covardia extrema. Matar o ser vivo, já em formação, mas já é um ser vivo, já tem o espírito, com certeza tem, certo? Então, quem é a favor do aborto está contrariando essa orientação do Senhor. Expresso aqui, muito claro, Êxodo 23, verso 7. Então, o feto é alguém que não pode se defender, portanto, é alguém inocente. Os irmãos querem ver outra triste realidade? Quem sai para a rua em manifestações, isso aqui eu concordo em gênero, número e grau. Olha, quem sai para a rua em manifestações em favor da vida é agredido e xingado. Não é isso que acontece? Quem vai para a rua ser contra o aborto, dizer que o aborto é pecado, você talvez seja agredido e xingado, chamado de antiquado, né? Você do tempo de 12, quer dizer, começa a nos execrar, porque nós defendemos a vida.
Aqui está o texto. Agora, quem defende publicamente o aborto é ovacionado, é celebrado na mídia, sabe o nome dele, olha, pessoa tal defende o aborto. Aí tem aquelas pessoas que admiram esse tipo de gente. Infelizmente. Eu conheço a história de um pastor, irmão. Hoje é pastor. A mãe, quando teve a criança, que existem muitas mães que abandonam seus filhos, tem um filho, bota no saco de lixo, coloca no lixo, coloca no rio, bota no saco de plástico, enfim, os irmãos sabem disso, a mídia fala. Eu conheço um homem hoje que é pastor. Quando a mãe dele teve ele, né, criança ainda, pegou ele e colocou ele numa caixa de sapato. Alguém encontrou ele dentro de uma caixa de sapato. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, é um pastor, amigo e conhecido de muitos irmãos. Se alguém quiser saber, depois procura aqui, eu digo o nome dele. Certo? Hein? Pastor, já disseram aqui, o pastor Ribeiro. Pastor Ribeiro, assim, estava lá, em caixa de sapato, foi encontrado. Hoje é um pastor para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, né? Imagine se aquela mãe tivesse matado. Olha, um pastor que tinha perdido, um pastor, um amigo, um homem crente, né? Um amigo, né? Pessoas que foram abandonadas, hoje são homens de Deus, mulheres de Deus na sociedade de bem. Mas tem mãe que faz isso, né? Meus amados, então a palavra de Deus nos mostra que já existe um ser humano em formação a partir da concepção. É a Bíblia que mostra. Se alguém achar, não, só depois que nascer que tem alma, que tem espírito, não. Já existe um ser humano em formação a partir da concepção. Já existe o ser humano. Olha o texto que nos avisa sobre isso, Salmo 139. Guarde esse salmo aí, anote aí. Salmo 139, verso 16. Olha o que diz o salmista. O salmista: os teus olhos viram meu embrião. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então veja que, para Deus, um embrião já é um ser vivo. Os teus olhos viram o meu embrião. Deus já está contemplando aquele ser. Então, a mãe, o pai, que querem matar aquele inocente, estão cometendo um grande pecado contra a palavra de Deus e contra Deus, assassinando um inocente. Segundo, irmão, não votar em candidato que é a favor do casamento homossexual. Não vote em candidato ou candidata que é a favor do casamento homossexual. Por quê? Esse comportamento é um comportamento, irmão, que contraria frontalmente o plano de Deus para o matrimônio. Contraria. É a questão da tomada do interruptor, né? Tomada com tomada não dá certo, interruptor com interruptor não passa energia, tem que ser tomada e interruptor. É como uma bateria, tem o polo norte, o polo positivo, o polo norte. Tem o polo positivo e o polo negativo. Você já viu algum aparelho, os dois polos, os polos negativos um com o outro ali ligado? Não tem. O polo positivo com o polo positivo não tem. Tem que ser o positivo e o negativo. Até nos projetos dos homens isso funciona. Agora, na tecnologia, agora, na questão do casamento, não dá certo. Tem que ser conforme Deus determinou. Amém? Por quê? Porque Deus fez macho e fêmea. Olha o que a palavra de Deus declara. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos ler esse texto? Vou ler. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí o verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus criou o homem
e a mulher. Criou o homem para a mulher para o homem. Esse é o padrão de Deus. Além disso, foi Deus que instituiu o casamento. E o casamento deve ser o quê? Heterossexual e monogâmico. Isso é, entre sexos diferentes. Sexos diferentes. Então, além disso, Deus ele também instituiu princípios da monogamia e da heterossexualidade. Um homem para uma mulher, como eu já disse aqui, Deus não criou um Adão para duas Evas, nem fez Adão e Ivo, nem fez Eva e Ava. Deus fez Adão e Eva. Amém, irmão? E não concordam? O padrão bíblico é o certo? O que Deus criou é o certo? Então apoie o que é certo. Defenda o que é certo. Glória a Deus. A palavra de Deus é muito categórica ao afirmar, irmão. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, complementem, a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Homem e mulher. Se for dois homens, não é só carne, é confusão. Se for duas mulheres, é a mesma coisa, não dá certo. Mas o diabo, não satisfeito, o diabo ele sempre procura contrariar os planos de Deus, mas é um frustrado. É um frustrado. Porque a palavra de Deus sempre há de prevalecer os princípios de Deus, ainda que os homens criem leis, tentando barrar a igreja. Como eu já disse, a igreja do Senhor não vai ficar em silêncio. Amém, irmão? Glória a Deus. Esse é o nosso papel. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Quando a igreja fica em silêncio, aí está sendo insípida, não está salgando. Se alguém perguntar, irmão, o que, é que você acha do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Certo ou errado? Você está errado. Por quê? Aí você vai para a Bíblia. Eu digo assim, eu acho que é errado. Não, digo que está errado. Aí você mostra. Eu vou mostrar aqui alguns textos para os irmãos. Certo? Então não tenha medo de se posicionar a favor da Bíblia, não. Posicione, seja um crente autêntico. Porque no meio dos crentes é muito fácil a gente defender a nossa fé. Mas no meio dos ímpios, defenda a sua fé na faculdade. Não se importe se o professor é ateísta, materialista, homossexual. Não se importe. Defenda a sua fé. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Deus criou o homem para a mulher e vice-versa. É claro, a Bíblia mostra de forma clara que Deus reprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Deus reprova isso. Olha o que a Bíblia diverte. Levítico 18, 22. Anota esse texto aí, queridos. Vou ler na NVI. Todos os textos aqui eu estou lendo na NVI, com exceção só de um. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Isso é repulsivo, é nojento, é imundo, é horroroso. Significa isso. O texto, quando diz aqui é repugnante, significa tudo isso. Não se deite com o homem como quem se deita com a mulher. É repugnante, é nojento. Esse é o termo mesmo, é imundo, é horroroso. É contrário à palavra de Deus. Levítico 12, verso 22. Amém? Bom, amém? Parece que vocês não estão concordando, não. Amém, irmão? E quem quiser, amém forte. Assim seja. Porque se eu falar aqui, vocês sabem com dúvida, você está lendo sua Bíblia, não? Defenda a sua fé. Os princípios cristãos, bíblicos. Como diz ali, por que puxeagem entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Você está do lado de Deus ou do lado de Baal? Do lado de Deus, amém? Glória a Deus. Me ajuda aí, não deixa eu pregar só não. Glória a Deus. O homossexualismo, irmão, era uma transgressão, é uma transgressão da lei. E na época da lei, era punida com a morte, sabia disso? É claro que vem hoje o Evangelho, a graça de Jesus, né? Jesus não quer que o pecador, mas a lei dizia que era para ser morto.
Como quem também desonrasse pai e mãe era para ser morto, quem sequestrasse pessoas era para ser morta. Se fosse fazer isso hoje, irmão, quem sequestrasse era morto, hein? Muita gente ia morrer. Olha o que a Bíblia diz sobre essa grave transgressão da lei, que era punida com a pena capital. Está em Levítico 20, verso 13. Olha o que diz o texto de Levítico. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, novamente, um ato horroroso, imundo, terão que ser executados, pois merecem a morte. Então, como eu estava dizendo, hoje existe o que? A graça de Cristo. O pecador que, se antes ele cometia isso, aceitou Jesus, se arrependeu, abandonou o pecado, ele é perdoado. Se ele realmente arrependeu, se abandonou o pecado. Agora, se o homossexual ou a mulher lésbica aceita Jesus e quer voltar à mesma prática de outrora, aí essa pessoa não nasceu de novo. Entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou no coração. Não é? Quem está em Cristo, o que a Bíblia diz? Nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo, mas tem que abandonar. Tem que abandonar o pecado. Se continuar com as mesmas práticas, não aceitou Jesus. Há escritos de Paulo que reprovam esse tipo de pecado. Irmãos, eu vou ler aqui e eu vou pedir para os irmãos olhar como esse texto é preciso para nós compararmos com a situação de hoje. Olhe como a palavra de Deus ela é atual. Eu vou ler aqui, não vou gastar muito tempo aqui. Vou ler, por favor, acompanhe. Está em Romanos capítulo 1, versículos 24 e 28. É um texto conhecido dos irmãos. É um texto onde veremos a situação desse povo que entra por esse caminho do homossexualismo. Na época de Paulo já havia esse problema, e antes de Paulo, né? Tem aqui o texto de Sodoma aqui, o texto que fala em Sodoma, capítulo 13 e o capítulo 14. O que é que diz, amado? Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Não que Deus orientou eles para isso, jamais. É porque como eles não quiseram saber nada de Deus, da ética de Deus, da moral de Deus, do mandamento de Deus, aí Deus disse, tá bom, já que vocês não querem se sujeitar à minha palavra, aí vem essa consequência. Olha o que diz o texto. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Não é isso que está acontecendo? A pessoa hoje não tem mais um homem, não tem mais um desejo pelo sexo oposto, pela mulher, tem atração por outro homem. A mulher, da mesma forma. Por quê? Porque estão desvirtuados. É o que a Bíblia está mostrando aqui. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E ficam praticando todo tipo de sexo aí, contrários à natureza que Deus criou, que é o padrão. O que mais? Verso 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Homens se inflamando de paixão por outro homem, mulher da mesma forma também, se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam esse mesmo castigo merecido pela sua perversão. O verso 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição reprovável para praticar o que não deviam. Eu pergunto, isso aqui não está acontecendo na sociedade aí? Gente famosa, artistas e outras, muita gente aí envolvida com esse tipo de pecado, irmão. Eu acho vergonhoso 2 homens estarem se beijando.
Você vai no shopping, está lá dois camaradas na mão do outro, abraçando, beijando, mulher da mesma forma. Nós que somos crentes, a gente vê isso aí. E nitidamente a gente é confrontado com a palavra e a gente fica com a palavra. Então se alguém disser, irmão, o que é que você acha disso aí? Você diz, olha, de acordo com a minha Bíblia, isso está errado. Já cita a Bíblia assim. Mas a sociedade quer criar leis aí, né, já criou leis em muitos países, no Brasil também, aceitando já há casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se alguém lhe convidar para ir para um casamento desse, rejeite, irmão. E só isso aí não está de acordo com a minha fé. Não é isso que eu prego, não é isso que eu defendo. Amém? Se você quiser ir, é por sua conta e risco. Se alguém chegar, você não é crente, o que está fazendo aqui no casamento de dois homens, no casamento de duas mulheres? O que é que você vai dizer? Hein? Não, mas é meu parente. Evangelize esse seu parente, ganha ele para Jesus. Terceiro, amados, não votar em candidato que seja favorável à chamada ideologia de gênero. Não vote em candidato ou candidata que seja favorável à ideologia de gênero. E a orientação aqui da IADR da SEMADER diz: defende sem a menor base científica. Eles defendem sem a menor base científica que o sexo biológico e natural não tem o menor valor. Olha o que eles estão ensinando. Eles defendem que, sem a menor base científica, que o sexo biológico e natural não tem o menor valor, pois a pessoa nasce com gênero neutro. Verdade ou mentira? Mentira. Ninguém nasce com gênero neutro. Ou você é homem, ou você é mulher, ou você é macho, ou você é fêmea. Não pode ficar no meio. Amém? É. Aí diz assim, podendo escolher, olha só, podendo escolher se quer ser homem ou mulher, a qualquer tempo que julga oportuno. É isso que querem Aleluia. Trazer para a sociedade, para a nossa sociedade, para engolir isso. Depois que a criança cresce, é que vai dizer, não, quando eu crescer, tiver certa idade, eu vou dizer se eu sou homem ou mulher. Ideologia de gênero é isso. Ideologia de gênero está sendo ensinada nas escolas, onde os banheiros dos meninos, uma menina pode entrar, ou o contrário também. Isso está errado. Amém? Por quê? Porque Deus criou o ser humano com a natureza binária, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Olha só como a Bíblia ela é precisa, irmão. Como a Bíblia é precisa. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 é um texto que nós lemos há pouco tempo, há pouco distante, vou ler novamente. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, isto é, natureza binária. Existe o homem, existe a mulher, o macho e a fêmea. A natureza binária do homem é ato incontestável, viu, irmão? A natureza binária do homem é ato incontestável, comprovado pela ciência em termos biológicos, anatômicos, genéticos e hormonais. Então, tanto o homem como a mulher são diferentes em termos biológicos, anatômicos. Olha o corpo de um homem, olha o corpo da mulher, totalmente diferente. Sim ou não? Sim. Anatômicos, geneticamente. E em termos hormonais também. Por quê? Porque Deus fez assim com essa distinção. Então esse negócio de dizer que nasceu uma pessoa neutra, não. Na Bíblia que eu creio, na Bíblia que você tem nas suas mãos, menino é menino, menina é menina. Na Bíblia menino é filho e não filha. Pode olhar na Bíblia. Menino é filho, menina é filha. Aí eu me lembrei desse texto aqui. Gênesis 25, verso 22. Veja só como a Bíblia diz: menino é menino e menina é menina. Olha o texto de Gênesis 25, 22.
O que é que diz? Os meninos se empurravam dentro dela. Está falando, quem é que sabe aqui da Bíblia? Quem são esses dois meninos? Hein? Esaú e Jacó. Eram neutros? Não. Já sabia qual era o sexo? Sim. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então a Bíblia mostra que menino é filho, menina é filha. Os meninos se empurravam. Então não tem esse negócio de gênero neutro, não. Ou é macho ou é fêmea, ou é homem ou é mulher. Amém? Eu me lembrei também daquelas leis da purificação do parto. Eu vou falar aqui, talvez algum irmão ou irmã não se lembre, mas vão se lembrar. Quando uma criança nascia, uma criança judia, israelita, quando era homem tinha um procedimento, quando era mulher tinha outro procedimento na questão do tempo, do resguardo, né? Que hoje quase não se fala mais nesse termo, resguardo, era chamado o período ali da purificação da mulher. Olha como a Bíblia ela faz a distinção do menino e da menina. Olha só, abra sua Bíblia aí, meus amados irmãos, no texto que está em Levítico, capítulo 12, versos 1 a 8. Eu vou ler esse texto aqui de forma rápida, que a hora passa rápido demais. Observe esse versículo do Levítico 12. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, esta estará impura por quantos dias? Por 7 dias. Assim como está impura durante o seu período menstrual. A mulher, quando estava no período menstrual, ela estava impura, não podia ir cultuar a Deus, no caso do tabernáculo, no templo, certo? Ela não podia ter esse contato, porque onde ela encostasse ali ficava impuro. Questões da lei cerimonial, né? Bem, versículo 3: no 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Olha, o menino no 8º dia tinha que ser circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, e todo judeu, né? Um pacto que Deus fez com Abraão. Então a mulher, o texto diz, então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada no seu sangramento. 7 com 33, 40 dias. Então a mulher ficava 40 dias na sua purificação. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada, e não poderá ir ao santuário, até que se complete os dias da sua purificação. Se der a luz a uma menina, veja só a distinção que Deus faz. Se desse a luz ao menino, era 7 dias, mais 33 dias, 33 mais 7, 40. Se der a luz a uma menina, estará impura por quantas semanas? 2 semanas, que dá 14 dias. Como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. 66 mais 14, 80 dias, certo? Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Verso 7. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Era a lei que estabelecia isso. Esta é a regulamentação para a mulher que dê à luz a um menino ou uma menina. Versículo 8. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que foi o caso de José e Maria, né? Eles eram pobres, não tinham condições de dar um cabrito, um carneiro, levaram 2 pombinhas ali, 2 pombinhos, né? Um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Meus irmãos, resumindo aqui em síntese, Deus fazia distinção no sentido da purificação, então do menino e da menina. Então não tem nada esse negócio de gênero neutro. Isso é coisa criada por mentes que não conhecem a palavra do Senhor. Quarto, amados, quarta orientação para os irmãos: não votar em candidato cujo partido em sua filosofia ou ideologia professa, irmãos, o materialismo ateu. Não vote em candidato ou partido que em sua filosofia ou ideologia professa o materialismo ateu, que nega a existência de Deus e defende a eliminação da religião
especialmente a fé cristã. Você sabia que um dos objetivos do materialismo ateísta é isso? Extinguir a religião, acabar com a igreja, eliminar a religião, especialmente a religião cristã? É o objetivo deles. Estão tentando. Eu faço aqui uma pergunta e já dou uma resposta aos irmãos. À luz da Bíblia, irmãos, à luz da Bíblia, um partido político que não crê em Deus é pior do que o quê? Um partido político ou um candidato ou uma candidata que não crê em Deus é pior do que o quê? Resposta: do que os demônios. Se assuste não. Por quê? Porque a Bíblia mostra claramente que os demônios creem em Deus. Satanás crê em Deus, sim ou não? Crê. Porque ele já foi um anjo de luz, já esteve na presença de Deus, foi banido de lá devido à sua exaltação, então ele conhece o céu melhor do que a gente nunca foi. Conhece a palavra? Conhece, citou texto para Jesus, mas Jesus se defendeu na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, se um político, um partido religioso não crê em Deus, é pior do que os demônios. Sabe por quê? Tiago 2,19 diz assim, ó: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Isto é, se a pessoa não crê em Deus, é pior do que o demônio, os demônios ainda creem em Deus. Quer dizer, a condição, eu posso dizer, a condição ainda é menos ruim, porque crê em Deus. Claro que não vai para o céu, não goza a salvação, não tem mais jeito para os demônios decaídos, os demônios, aliás, é redundante que fala que todos os demônios são decaídos, né? Caídos da graça, banidos da presença de Deus. E o político que não crê em Deus? E o partido que não crê em Deus? É pior do que os demônios, porque os demônios crêem. Amém? E eu ainda acrescento: não vote em partido ou candidato que apoia o regime comunista. Não apoie, não vote em partido, em candidato ou candidato que defenda o regime comunista. O comunismo é um fracasso político, econômico, filosófico e moral, e responsável por opressão, torturas e assassinatos em massa. Todos os países comunistas perseguiram crentes. Perseguiram, prenderam, torturaram e até mataram crentes. Todos os países comunistas, todos, não tem um. Missionários, quantos missionários perderam a vida nos países comunistas? Quantos missionários? Quem lê aquele livro de Richard Umbra, Torturado por Amor a Cristo? Quem leu esse livro aqui? Ninguém? Irmão, quando a gente lê esse livro, você diz: rapaz, eu não sou crente não, crente é esse irmão aí. Isso aqui é uma fé de suportar tantas agruras, tantas humilhações, chegar a ponto da pessoa fazer necessidade fisiológica em cima do irmão, fazer necessidade fisiológica, botar ele numa câmara fria, quando ele estava bem pertinho de morrer, tirava ele e botava no sol, fazer esse contraste, para ele negar a fé. Mas os irmãos, na sua maioria, não negavam a fé em Cristo. E muitos oficiais militares da Rússia se converteram por causa do testemunho dos irmãos. Que fé é essa que suporta toda essa tortura e não nega o nome de Cristo? Sabe o que é isso? É o comprometimento com a obra de Deus na vida, irmão. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, milhares de cristãos foram perseguidos, torturados, mortos em todos os países do regime comunista. Aí você pode dizer: pastor, mas eu ouvi falar muito sobre socialismo e comunismo. Se eu poderia dar aqui uma diferença? Segundo a teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. É só a antessala. O socialismo é só o início. Tá certo? É só um empurrãozinho para a nação sair do socialismo e entrar no comunismo. Palavra bonita, socialismo, né? É só uma etapa para chegar ao comunismo. O comunismo, por sua vez, é um sistema de organização da sociedade. Escute só, irmão. O comunismo é um sistema de organização da sociedade que substitui o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes e do próprio Estado.
É um sistema de organização da sociedade que substitui o capital, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Quer igualar todo mundo. Ora, se a pessoa trabalhou, é um industrial, suou, estudou, conseguiu ser um industrial, o dono de uma grande empresa, qual o problema? Não foi às custas do trabalho dele? Seria injustiça tomar isso, porque no comunismo se toma as propriedades particulares. Tudo é trazido para o governo, para ele distribuir. Mas isso é uma deslealdade. Se a pessoa se esforçou, trabalhou, qual o problema da pessoa ser próspera, se agiu de forma correta? Eu vou ler o que encontrei numa página na internet da Canção Nova sobre o comunismo. Está na internet para quem quiser ler isso aí. Canção Nova colocou. O que ele diz? Ele diz assim: o comunismo elimina o mais sagrado que o homem, o mais sagrado dom que o homem recebeu de Deus. Sabe qual é o mais sagrado dom que o homem recebeu de Deus? A liberdade. A liberdade. O mais sagrado dom que Deus deu ao homem. Aí o texto continua: desde que o comunismo, isto é, socialismo, surgiu no mundo, como expressão prática do marxismo-leninismo, a igreja combateu sem trégua. A igreja sempre combateu o comunismo, o socialismo sem trégua, por ser ateu, materialista, desumano, utópico, adverso a Deus e à igreja. Tudo isso aqui, esses predicados ruins, é o que o comunismo tem. Mas o texto ainda prossegue. Segundo os seus mentores, Karl Marx e Lenin e outros, a religião, olha o que ele diz aqui, Karl Marx: a religião é o ópio do povo. Isto é a droga que deixa o povo alienado e sujeito às explorações do capitalismo e dos ricos. Karl Marx não respeita a religião. Ele diz que a religião é a droga do povo. Mas a religião pura e verdadeira, a que Cristo professa, o cristianismo, é aquela. É claro que a religião não leva o homem para o céu, mas ela ajuda a você encontrar Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E finaliza. A acusação vazia contra a igreja, olha só o que os mentores do comunismo colocaram. A acusação vazia contra a igreja é de que ela só ensinava aos fiéis a buscar o céu, abandonando a terra sem lutar pelos direitos sociais. A igreja não só nos mostra o caminho do céu, mostra também, mas fala sobre justiça. Justiça não é fazer ação, não é tratar das coisas sociais com justiça, os direitos sociais. Jesus fez. Você sabia que Jesus fez justiça social? Fez. Então lembrado quando aquele jovem rico procurou Jesus e disse que guardava todos os mandamentos. Aí Jesus disse para ele, o texto diz assim, nota que expressa esse texto, Marcos 10, 21. Chegou ali aquele jovem rico, né? Guardava os mandamentos, literalmente observava os mandamentos. Aí Jesus viu que tinha uma coisa errada nele, apego à riqueza. Aí o que Jesus disse? Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Observe que Jesus pediu para esse jovem, mandou ele fazer uma doação para os pobres. Jesus não forçou. Jesus deu orientação: vá lá e faça isso, dê aos pobres. No comunismo, as coisas são tiradas de quem tem, são tomadas. O governo toma tudo, desapropria tudo. Fazenda, terra, comércio, tudo é do governo. Então Jesus fez justiça social, orientou esse jovem, né? Pena que ele não seguiu, não fez a doação aos pobres. Mas o comunismo toma o que as pessoas têm. E aqui um alerta aos irmãos: os partidos que negam a existência de Deus farão o possível criando leis para amordaçar a igreja. Pode ter certeza disso. Se chegarem algum dia ao poder, esses partidos comunistas farão leis para amordaçar a igreja do Senhor. Mas graças a Deus que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu como alerta para nós. Ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós,
para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre eles. Ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Nesse momento, irmãos, é para nós orarmos também. Orarmos para que essas leis contrárias à palavra do Senhor, projetos de lei que por enquanto estão engavetados lá. Há na internet, eu não sei se é fake news, mas há na internet um deputado federal dizendo que se o partido dele vencer e for o vencedor, ele vai criar uma lei obrigando os pastores a fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. É Satanás já querendo já mostrar as articulações. Está dizendo isso. Vou criar uma lei para obrigar os pastores a fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vai prender muito pastor. Haja cadeia para prender pastor, porque os pastores comprometidos com a palavra de Deus não vão se sujeitar a essa lei, porque é contrária à palavra do Senhor. Eu creio, irmão, que Deus vai dar vitória aos anseios de seu povo. A igreja do Senhor está orando para que Deus seja o Senhor dessa nação. Satanás, ele não manda aqui no Brasil. Quem manda aqui, quem dá ordem aqui no Brasil é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele tem o controle. Glória a Deus. Deus dará vitória aos anseios do seu povo. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3, verso 3. Quinto, a hora passa rápido demais. Quinto, não votar em candidato, irmão, que defenda a descriminalização da maconha ou de outras drogas nocivas à saúde, os quais conduzem o viciado a práticas pecaminosas, abomináveis ao Senhor. Não vote em partido, em candidato que seja a favor da descriminalização da maconha. O que é isso? Descriminalizar é quando o consumo deixa de ser crime. O consumo deixa de ser crime. Acompanhe atentamente essas estatísticas que eu trago aqui para os irmãos, extraídas do R7 da internet. Você pode conferir. Um estudo, observe bem, irmãos. Que tem gente que diz, não, se liberar a maconha, não vai ter mais, os crimes vão diminuir. Mentira de Satanás. Vai aumentar. Olha as estatísticas. Um estudo sobre 36 países que adotaram leis mais tolerantes com os usuários de drogas revela que, em 22 deles, ou seja, 61% do total, o número de pessoas presas aumentou após a adoção dessas políticas. Liberar a maconha, aumentou a criminalização. A criminalidade. Foram avaliados 36 países que despenalizaram ou descriminalizaram ou legalizaram o uso das drogas, sobretudo a maconha. Observe, dos 36 países avaliados, 21 são europeus e 15 americanos. Dos 15 países americanos, 11 tiveram aumento do encarceramento após a abordagem política tolerante com o usuário. Quais são? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México, Paraguai, Peru e Venezuela. Já dos 21 países europeus, 11 viram aumentar o número de presos. Na Bélgica, na Eslováquia, na Eslovênia, na Espanha, na Holanda, na Hungria, na Irlanda, na Itália, no Luxemburgo, em Portugal e Reino Unido. Essa estatística aqui está à disposição dos irmãos na internet. Só para mostrar, irmão, para conscientizar. Não vote em partido que descriminaliza a maconha. Agora, Jesus quer salvar esse povo todo? Quer. Jesus quer salvar o traficante? Quer. Quer salvar o viciado? Quer. Quantos e quantos? Se eu dissesse aqui, levante a mão quem já usou droga, quem já foi viciado, quem já traficou aqui. Ih, irmão, tem muita gente aqui, mas todos libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Quantos e quantos cantores, pastores, pais de família de bem, cidadãos do bem, que antes faziam tudo isso, mas foram libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eles precisam conhecer a verdade. Acompanhe atentamente este conselho paulino, 2 Timóteo 2,26. Estou procurando ser rápido devido à hora. Olha o que Paulo diz, irmãos. Olha o que Paulo diz. Para que assim voltem à sobriedade. Paulo está aconselhando que os viciados voltem a ser sóbrios.
E só pode o viciado ser sóbrio, um dependente químico, quando ele for realmente lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Ele diz, para que assim volte à sobriedade, isto é, agir com moderação, com comedimento, com austeridade, e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então quem usa droga, o usuário de droga, ele está na armadilha do diabo. Porque a droga, irmão, graças a Deus, nunca usei, graças a Deus. Glória a Deus. Nunca usei droga. Tem irmãos aqui também que nunca usaram. Mas a gente sabe que quando a gente acompanha na mídia aí, como é difícil um dependente químico voltar ao seu estado natural, de razão, não é? É muito difícil, tem aquelas recaídas. Conheço uma irmã, a gente lutou tanto por ela, noutra congregação. Ela vinha, se reconciliava com a igreja, daqui a pouco o Satanás tem os seus agentes, aí sempre tem gente telefonando para oferecer, porque quando a pessoa está querendo se libertar, Satanás manda até de graça. É como uma pessoa que vivia na bebida alcoólica, tomando cerveja, uísque, seja lá, qualquer coisa assim igual. Você gastava seu dinheiro, aí o diabo vai usar alguém para pagar, quantas você quiser, para você voltar para ele de novo. É assim, é muito difícil, mas o sangue de Jesus liberta, graças a Deus. Glória a Deus. É inumerável, né, o número de ex-viciados e ex-traficantes de droga que Jesus libertou. Aí Paulo diz também em 1 Coríntios 6, verso 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de Deus. Paulo está mostrando que vocês antes eram assim, não é verdade? Muitos irmãos viviam no pecado, praticando o que Satanás queria, mas fomos lavados pelo sangue, fomos santificados pelo efeito da palavra e fomos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Sexto, amados, glória a Deus. Sexta orientação, tem a sexta e depois a sétima, tá, irmão? Sexto, não votar em candidato ou candidata que faz apologia, isto é, que defende a pornografia. Viu, irmão? Não vote em candidato, em partido, candidato ou candidato que faz apologia à pornografia. Os irmãos viram que há pouco meses atrás, uma exposição que diziam que era cultural, chamado os Quermuseus. Quantos ouviram falar aqui nesse Quermuseu? Muitos, né? Então, promovido ali pelo Santander Cultural, gerou polêmica nas redes sociais, um lixo de cultura. Ali foi visto ali crianças, né, indo, mesmo com acompanhado dos pais, chegava lá nesse lugar, tinha lá um adulto despido, e a criança lá vendo tudo, tocando na pessoa. Isso é cultura, irmão, dos demônios, não é cultura segundo a palavra. Então, mostrando a criança a ter uma vida sexual desde a infância. Então, isso é uma desconstrução da personalidade de uma criança. Pior ainda, lá tinha quadros lá com pessoas fazendo sexo com animais, apologia à pedofilia, estimulando a criança a iniciar a sua vida sexual na mais tenra idade. Então tudo isso é pornografia. Distribuição de cartilhas. Graças a Deus que aqui em Natal não passou. Graças a Deus. Por isso que é importante a bancada evangélica ter representantes para não aceitar essas leis. As crianças chegam em casa com a cartilha ensinando a criança a fazer sexo. Coloca o dedo aqui mostrando. Faça isso, faça aquilo. Isso é cultura, irmão. A criança tem que ir para a escola para aprender a fazer conta, multiplicar, dividir, somar, né? Aprender a escrever bem, enfim, aprender história, geografia, mas sexo, não. Imagina você chegar em casa, ver seu filho, um menino, que você está vendo ele, um homem, já vejo meu filho ser um militar, vejo meu filho ser um engenheiro, um médico, aí chega lá, o menino está brincando de boneca.
brincando de boneca. Quem ensinou? Foi a professora lá na escola, disse que não é pecado, não é errado não, eu posso brincar de boneca. Ou ver a menina brincando com o brinquedo de criança. Então, oriente seu filho, irmão. Verifique quando seu filho chegar da escola, o que ele recebeu ali. Se tem essas cartilhas demoníacas, endiabrada lá. Entendeu? E tem gente que está disputando aí um cargo na presidência, não vou citar o nome aqui, claro que eu não sou doido, mas quando estava no Ministério da Educação quis colocar isso aí, mas graças a Deus que a bancada evangélica reprovou e não passou, graças a Deus, amém, irmão? Graças a Deus, continue orando pelos nossos irmãos. Então, não apoie candidato que seja a favor de distribuição de kit gay nas escolas. Não apoie. Não, quando eu chegar lá, vou distribuir kit gay. Não apoie, não vote essa pessoa. Tá? Olha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado conhecido ECA. Diz assim, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente põe a salvo, sobretudo, a criança, da erotização e da sexualização, inclusive tipificando como prática delituosa. Ou seja, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, já coíbe essa prática de ensinar erotização à criança. E o artigo 241 diz assim, ó, olha a punição aqui para quem ensina isso. Mas na época, ninguém se lembrava do ECA, era cultura. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem, modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Qual era a pena? Reclusão de 1 ano a 3 anos e multa no ECA. Mas na hora ninguém se lembra do ECA, lembra da cultura. Quantas pessoas foram presas por causa disso? Até agora não conheço nenhuma. Você quer ensinar princípio de verdadeira cultura para as suas crianças? Quer ensinar verdadeira cultura bíblica? Está em Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se esquecerá dele. A NVI diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. 7º e último, irmãos, não votar em candidato que tenha discurso antissemita. O que é isso, pastor? Discurso contra Israel. Não vote. Sabe por quê? Porque é amaldiçoado quem é contra Israel. Vou mostrar na Bíblia. Tem uma pergunta aqui, já tem uma resposta para os irmãos. Sabe quantas são as organizações não governamentais anti-israelitas que há na Europa, na América do Norte e na América Latina e na Ásia Oriental? 2.400 organizações governamentais anti-israelenses ou anti-israelitas. 2.400, irmão. Mas quem não amar Israel está debaixo de maldição. E quem ajudar Israel vai ser abençoado. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Na Almeida Corrigida diz: e abençoarei os que te abençoarem. Aqui foi Deus falando para Abraão: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está dizendo: Abraão, quem for seu amigo, eu vou ser amigo. Quem for seu inimigo, vou ser inimigo também. Quem lhe for favorável, eu vou lhe ajudar. Em governos passados, muitas resoluções da ONU não tiveram apoio do Brasil. Governos passados, não passava uma. A maioria das resoluções da ONU, irmão, são contra Israel. E todo mundo sabe aqui que os países árabes, como eles são hostis a Israel, eles não querem que Israel prevaleça, mas parece que quanto mais persegue a nação de Israel, mais Israel prospera na tecnologia, na ciência, na educação, em todos os campos. Porque é a bênção do Senhor. Para concluir, meus amados irmãos, quando você for votar, dê prioridade a quem defende os princípios bíblicos, amém? Segundo, vejam quem defende a manutenção da família tradicional.
Manutenção da família tradicional. O que é família tradicional? Homem, mulher. É a família tradicional. E as crianças, né? Não negocie seu voto, viu, irmão? O candidato diz assim: olha, quem votar em mim, eu já estou com o sapato da perna direita. Aí a pessoa recebe o sapato. Se eu ganhar, eu vou buscar o pé esquerdo. O povo dizendo, claro, aqui de uma forma. Mas existia isso antigamente. Né? Aí as pessoas diziam, coitado, é o momento onde as pessoas pobres, às vezes, coitados, né? Às vezes não quer fazer isso, mas vê os filhos com fome, o menino chorando com fome, aí o camarada passa lá, que vota em mim e dá uma cesta básica. E o menino chorando. Mas qual é o seu comprometimento com a fé? Ah, recebo bolsa isso, bolsa aquilo, votarei em tal candidato. Cuidado, meu irmão, porque o que pode ser bom para você, pode não ser bom para a sociedade também. E você termina colocando a pessoa lá que não é digna de lhe representar. Seja ético, seja crente, rejeite. Se alguém vier comprar seu voto e dizer, rapaz, meu voto, nem compro, nem vendo, nem negocio. Faz como na bota, né? Na bota, não venda a vinha, nem troca a vinha, é minha, é herança. Viu, irmão? Não venda a sua ética por nada, seja ético. Vote de acordo com a sua consciência, claro, fundamentado na palavra. E eu termino com a palavra que a gente dizia sempre no quartel lá. Eu sempre gostava de correr, botava a tropa em forma e corria com os soldados para lá e para cá, aquelas cantigas, e a gente cantava o seguinte: lá no quartel do exército a gente sempre cantava nas corridas com a tropa: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar. Bendito seja Deus. Vamos orar. Amém, irmão? Glória a Deus. Orar para Deus nos dar graça, perseverança, para a gente votar bem, votar de acordo com essas orientações aqui. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, aqui, Senhor, trouxemos a Tua palavra, fizemos a exposição, Senhor, a partir daquela escolha de Abraão e de Ló. Deus amado, nos dê graça, Senhor, para sempre escolhermos o melhor, segundo o Teu coração. Abraão repousava a sua fé, Senhor, nas promessas e foi abençoado. Ló, infelizmente, Senhor, escolheu o caminho da facilitação, visando a economia, a situação financeira, e se deu muito mal. Pai amado, dê graça à Tua igreja para que façamos boas escolhas. Escolhas, Senhor, em candidatos e partidos segundo a Tua vontade. Segundo, Senhor, princípios expostos na Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra, Senhor, é o nosso manual de regra, de fé e prática. Nos ajuda e nos dê graça, Pai. E jamais chegamos a vender o nosso voto nem comprar voto, porque somos crentes comprometidos inicialmente com o Teu reino. Nos abençoa na Tua paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. E quem é crente, diga amém. Amém.